Hello, meninos e meninas, continuando a parte 2 do nosso tema, vamos continuar na parte dos status regulatórios, só para recapitular. A resolução número 2113, de 30 de outubro de 2014, ela é do Conselho Federal de Medicina e diz o seguinte: ela aprova o uso compassivo do canabidiol para tratamento de epilepsias de criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais. Ainda no seu artigo 4 da resolução, ela fala que é vedado ao médico a prescrição de cannabis in natura para o uso medicinal, bem como quaisquer outros derivados que não o canabidiol. In natura significa a parte da folha de onde é retirado, sem passar por um processo de filtração, para tirar o óleo. Isso é vedado, esse uso in natura. Já a resolução da diretoria colegiada RDC número 17, de 6 de maio de 2015, define os critérios e os procedimentos para a importação em caráter de excepcionalidade de produto à base de canabidiol em associação com outros canabinoides, como, por exemplo, outros canabinoides por pessoa física ou para uso próprio mediante a prescrição de um médico, né, de profissional legalmente habilitado para o tratamento da saúde. Que profissional habilitado é esse? Médicos, que sejam psiquiatras ou psicólogos, enfim, da área da saúde mental. Já a resolução de 9 de dezembro de 2019, número 327, ela dispôs sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece alguns requisitos para comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos da cannabis para fins medicinais e outras providências. Aqui ele vem falar um pouco, ele fala até um pouco do receituário, né, que tem que ser o receituário especial. A comercialização também ela só é autorizada após a publicação de concessão da autorização sanitária. Ela fala também nessa resolução que não é permitida amostras grátis para os produtos de cannabis. A manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados de fitofármacos à base de cannabis é vedada também nessa resolução. Os produtos, né, de cannabis, eles não podem ter nomes comerciais, devendo ser designados pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco acompanhado do nome da empresa responsável. Nome comercial por exemplo, o que a gente dá para o fármaco do Ambroxol, né? Tem vários nomes, tem o Broxol, tem o Mucosolvan, esses Broxol, Mucosolvan, eles são nomes comerciais. A fórmula é cloridrato de Ambroxol. Então, aqui está dizendo que o canabidiol ele não pode, né, ter nomes assim comerciais. Tem que vir escrito, né? Canabidiol, enfim, tem até um produto, né, da prática que ele vem escrito assim. Não querendo fazer propaganda para ninguém, porque aqui a gente não faz propaganda, mas é só para alertar quanto a isso. Já a RDC 24, RDC do dia 24 de janeiro de 2020,
número 335, ela define os critérios e procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio mediante prescrição do profissional legalmente habilitado para o tratamento de saúde. Ela vem falando também que se houver alguma alteração de qualquer produto, qualquer dado informado no formulário eletrônico para a importação e uso do produto derivado da cannabis constante no cadastro vigente, esses novos dados eles devem ser informados no ato da renovação. Também ela fala, nessa resolução, que ela fica, né, também permitida a importação por pessoa física para uso próprio, mediante, lógico, a prescrição do profissional que é habilitado para isso, de forma legal, desses produtos derivados de cannabis. A importação, ela pode ser realizada pelo responsável legal do paciente, no caso, se o paciente for de menor, ou pelo procurador legalmente constituído. Deixa eu ver o próximo aqui. Tá, aqui faz parte da resolução de número 17, de 6 de maio de 2015, são produtos listados que não são registrados no país e, portanto, eles não possuem uma eficácia e segurança avaliados pela Anvisa, mas que são vendidos, né, importados, na verdade, dos Estados Unidos e que são vendidos aqui no Brasil pelas pessoas que precisam, que são comprados, né, perdão, pelas pessoas que precisam, né, desse tratamento. Faz um jus à seção 2, né, a seção 2 do capítulo 1, que fala assim que ela estabelece, né, os critérios para o procedimento, que estabelece os critérios para os procedimentos para a importação em caráter de excepcionalidade desses produtos, né, à base de canabidiol em associação com outros canabinoides, dentre eles o THC. Pode ver que é sempre a associação, né? E também essa aquisição, a aquisição desse produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde ou até entidade civil representativa de pacientes legalmente constituída para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, né, de acordo com a resolução. Um ensaio clínico comparando o CDB com outro antipsicótico, como a clozapina, né, que foi um medicamento desprovido de efeitos parkinsonianos, comumente apresentado pelos antipsicóticos típicos, em relação com relatos de casos de indivíduos que sofrem de esquizofrenia, que foram tratados com canabinoide, demonstrou o potencial antipsicótico do canabidiol como alternativa terapêutica segura e bem tolerada para a esquizofrenia. Esse que foi um dos artigos que foi pesquisado, de acordo com os pesquisadores e Fernandes Ruiz, o tratamento com canabidiol é usado em doenças de Parkinson e de Alzheimer,
as propriedades antioxidantes delas podem fornecer uma proteção contra a degeneração progressiva nos neurônios dopaminérgicos da região nigroestriatal. Ainda nisso daí foi concluído que o canabidiol ele é promissor como uma futura estratégia de proteção contra essas doenças neurodegenerativas. Já o uso terapêutico do canabidiol, a demanda judicial no estado de Pernambuco também foi um dos outros artigos que a gente pesquisou. Foi um artigo de 2019 que abordou sobre os sujeitos que entraram com uma ação judicial para o uso medicinal do canabidiol. Por que eles fizeram isso? Porque os medicamentos adotados antes para o uso não apresentou sucesso na terapia. Crianças com epilepsia, o tema foi sobre crianças com epilepsia, né, tratadas com medicamentos convencionais próprios para epilepsia, e os pais dessas crianças, eles perceberam que essas crianças elas não respondiam a esse tratamento com medicamentos já existentes, né, para epilepsia, e entraram com uma ação judicial para conseguirem o direito de ter o uso medicinal do canabidiol. Essa movimentação no judiciário gerou respostas positivas aos demandantes e também foi concluído, né, pelo judiciário e nessa pesquisa que não é razoável que essas crianças que precisam tanto desse medicamento, fazer o uso terapêutico dele, do canabidiol, elas esperem por quase 3 anos para receber a medicação fundamental. Na verdade, ele foi um TCC, um trabalho de conclusão de curso do ano passado, de uma estudante de direito, a Camila Azevedo. Ela teve como objetivo as formas legais de acesso à cannabis medicinal no Brasil e como que essas formas se concretizaram. Ela fez uma pesquisa bibliográfica e documental na legislação, em jornais, em revistas, em livros, em projetos de lei. Foi o uso medicinal focado em atender pacientes e seus familiares. Inclusive, muitas melhoras são relatadas nesse artigo, como, por exemplo, ansiedade, dores crônicas, epilepsia. E essa evolução do quadro clínico deve ser comemorada, né, e não reprimida. O que muitos falam é que o uso da cannabis pode ser uma porta de entrada para outras drogas. Na verdade, a cannabis, ela foi constatado que ela é a porta de saída, né, para outras drogas. A porta de entrada, por incrível que pareça, de acordo com o estudo de 2016 citado nesse artigo, é o álcool. Sim, o álcool é a porta de entrada para outras drogas, e não a cannabis. Tendências para usos não terapêuticos. A cannabis ela continua ilegal na maioria dos países. Como a gente pode citar aqui, ela é liberada no Canadá, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, no Equador, no México, na Holanda, na Itália, em Portugal, Alemanha, terra centro, né, da medicina natural e plantas medicinais, Dinamarca e Bélgica. E, no entanto, nos últimos anos, ocorreu uma mudança na descriminalização e desregulamentação da cannabis. São conhecidas as aplicações das plantas no setor têxtil, beleza, cuidados pessoais e entre outros. Ela também possui uma alta capacidade, a planta ela possui uma alta capacidade de resistir ao estresse ambiental, né? Então, é uma planta que apresenta uma capacidade para resistir a um estresse ambiental, ela consegue se adaptar a praticamente todos os lugares do planeta, a frio, a calor, se adaptar e assim produzir o metabólito que ela produz com a mesma qualidade em todos os lugares, diferente da maioria das plantas, que se eu tenho
uma planta, por exemplo, jaborandi, que ele me produz um óleo essencial muito cheiroso e rico em constituintes, se eu plantar ele em outro local, né, lá na Alemanha, por exemplo, ele não vai me resultar isso. E vice-versa, né? A gente sabe que as plantas, elas têm esse estresse de acordo com o ambiente, quando o ambiente não é delas, elas acabam desenvolvendo metabólitos diferentes, até não esperados. E a cannabis não, a cannabis ela tem essa alta capacidade de se adequar a qualquer tipo de ambiente, né? O que a gente chama de estresse ambiental. Então, ela consegue ter essa produção bem nivelada, podemos dizer. Bom, aqui são notícias, né, de como que a cannabis ela está distribuída nesse meio, né? Cannabis é uma forte aliada para a regeneração do solo, devido a todos esses estudos e essas observações no meio das revistas, o setor farmacêutico ele teve um olhar, né, crescente para o uso da cannabis. Pesquisadores também, claro, inovadores, empresas, né, elas sempre estão cada vez mais atentas à polivalência da planta. A nanotecnologia também representa um forte interesse entre os pesquisadores, né? Nanotecnologia aliada à cannabis. Bom, o EMPCRET, concreto feito à base de cânhamo na construção civil. EMPCRET significa cânhamo concreto, em inglês, concreto de cânhamo. É um produto fácil de fabricar, sustentável, eficiente e econômico. Os primeiros registros deles, né, datam do século XV em pilares de pontes da França. Sim, ele é bem antigo. Como é que ele é feito? Ele é feito da parte interna do caule da planta misturado ao cal e à água. Ele proporciona um isolamento impermeável e é à prova de fogo. Ele também oferece uma excelente regulação térmica e controla a umidade, além de não ser atacado por mofos e nem pragas. Show, né? Pois é, mas como ele ainda não existe aqui no Brasil, né, e como sempre ele tem que ser importado igual como a cannabis é atualmente, né, o cannabis medicinal, o óleo, isso acaba se tornando caro na construção civil e até mesmo inviável para a gente ter no momento no Brasil. A Leves, ela investe no cânhamo como uma alternativa mais sustentável ao algodão. Bom, a indústria em torno do cânhamo nos Estados Unidos e no Canadá mostra que o setor faturou em 2019 cerca de 4,58 bilhões de dólares e ano passado, 2020, 3,74 bilhões de dólares, de acordo com a New Frontier Data. Pensando em como essa planta é versátil, a empresa que começou a se preocupar com a sustentabilidade, colocou em seu catálogo roupas produzidas com 30% da planta. O objetivo da empresa é chegar a uma peça que consiga substituir totalmente o algodão até, no máximo, 5 anos. A marca oferecerá jeans com 30% de cânhamo e 70% de algodão. No normal, a textura do cânhamo ela é mais firme e resistente. No entanto, a Levis, ela, após anos de pesquisa, encontrou uma solução, né? E o cânhamo do cânhamo consome 0,1 de água e ser mais resistente. Canabidiol pode ser alternativa nos casos de epilepsia na infância. A partir de 2017, estudos publicados comprovam a eficácia da substância de alta pureza e com grau farmacológico para crianças com epilepsias graves, síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa.
A eficácia do canabidiol para tratar adultos necessita de mais estudos. Além disso, o mesmo pode ser indicado para crianças que primeiro foram tratadas de forma certa com medicamentos disponíveis e que não resultaram no controle das crises e também nem a dieta cetogênica respondeu positivamente, né? Primeiro ensaio clínico para tratar enxaqueca com cannabis é iniciado. Revista Galileu, Globo. Os testes que foram feitos, esses testes eles estão sendo realizados nos Estados Unidos. O experimento contou com a participação de 20 voluntários com idade entre 21 a 65 anos. Espera-se que a pesquisa ela inclua mais 70 voluntários, a pesquisa ainda está ocorrendo. E eles chegaram a uma conclusão, né, que a cannabis vaporizada ela pode ser mais eficaz para esses pacientes. Para esses pacientes que têm, e também para pacientes que têm náuseas ou problemas ou problemas intestinais. A questão também do creme, que eu citei no slide anterior, é um creme de uso, né, já existe o creme de uso tópico à base de cannabis, é aplicado diretamente nas áreas afetadas. Os tratamentos mais comuns são para acne, dermatite atópica e envelhecimento precoce e caspas. Sobre a fibra de cânhamo. Passa por 3 etapas: colheita, maceração e separação. Para a qualidade da fibra, o ideal é colher de 70 a 90 dias após o plantio. Né? No processo de maceração, ocorre a separação dos talos das folhas e galhos do caule. A separação da fibra ocorre por meio de fermentação microbiológica. Esse aqui, canabidiol desenvolvido na USP, chega às farmácias. Foi um derivado de cannabis. Essa notícia é do dia 12 de maio de 2020. Ela foi desse derivado, que na verdade ainda, né, não tinha foi um acordo entre a que levou em referência à Prat, mas porém a compra, né, como ela requer receita. Foi aqui a segunda Anvisa, por se tratar de laboratório público, também foi em parceria com a Farmanguinhos, ela não irá comercializar esses produtos, mas fornecê-los ao Ministério da Saúde e órgãos públicos de saúde. O governo federal ele tem o objetivo de disponibilizar o canabidiol no SUS. Também voltando um pouco a respeito da PL, do projeto de lei 399 de 2015, existe uma medida para frear, né, essa PL ela legaliza o plantio, mas em virtude do alto custo seriam mais de 415 milhões de reais. E por isso que a Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS, ela rejeitou essa proposta e a produção via Fiocruz poderia resolver esse problema. Aí, assim, como o plantio até aquela época seguia proibido, a produção ela é feita com insumos farmacêuticos importados, no caso da Prat e da Fiocruz, de uma empresa no Canadá. A Anvisa autoriza produto à base de cannabis em projeto com a Fiocruz. Como foi? Foi do dia 14 de maio a notícia. A Anvisa ela aprovou autorização sanitária para um novo produto à base de cannabis com a participação da Fiocruz, produzida pela empresa Prat Dona 12.
O nome do preparado foi Canabidiol Farmanguinhos 200 miligramas por ml. O produto ele terá uma administração por via oral, é composto de 200 miligramas por ml de canabidiol. Um dos princípios ativos da cannabis sativa é de até 0,2% de THC, o tetrahidrocanabidiol, que é o principal componente psicoativo da planta. O pedido foi feito em março, né, de 2021, e, de acordo com a Anvisa, né, a análise levou 35 dias. O canabidiol ele só poderá ser vendido a partir de um determinado tipo de receita médica, o tipo B, e somente no caso de esgotamento de outros tratamentos, conforme determina a legislação para o tema. De acordo com a Anvisa, essas substâncias são produtos e não medicamentos, por isso que é denominado preparado, né? Isso porque, neste último caso, ou seja, no caso dos medicamentos, deve haver ensaios clínicos que comprovam a eficácia das substâncias. De acordo com a Anvisa, as pesquisas científicas ainda não desenvolveram métodos para aferir as evidências e informações suficientes para os tais produtos que sejam considerados medicamentos. E, mais recente, comissão na Câmara autoriza plantio de cannabis em decisão histórica. Essa notícia foi do dia 8 de junho desse ano, de 2021. É uma autorização que faz parte do projeto de lei, lá citado anteriormente, o 399 de 2015. A votação ela terminou empatada, 17 a 17. Claro que o PL ainda deve ser alvo de recurso, isso porque a oposição, né, a esse tema tão importante ainda fica citando que isso daí seria uma liberação total da maconha, sendo que não é bem assim. Aqui a gente está tratando da cannabis medicinal, né, um produto importante para quem não tem mais opções para tratar principalmente a epilepsia. Como é considerado um produto controlado, o canabidiol comprado em farmácias precisa de receita médica. Pelo PL ainda ser alvo de recurso, isso daí poderá levá-lo ao plenário da Câmara com a necessidade de ser aprovado pela maioria dos deputados antes de ir para o Senado. O deputado Luciano Duce, ele disse acreditar que o texto tem apoio suficiente para passar tanto no plenário quanto na Câmara dos Deputados. Caso aprovado no Senado e sancionado, o projeto de lei ele tem o potencial de estimular o mercado. Com isso, nós chegamos à conclusão de que o canabidiol, né, ele é considerado promissor por ser uma futura estratégia de proteção contra as doenças neurodegenerativas. E necessita também de mais estudos em relação ao tratamento de epilepsia em adultos e Parkinson e Alzheimer. A prescrição deve ser feita somente por profissionais habilitados. É uma alternativa segura, já comprovada por artigos, né, científicos. A cannabis, ela fica atribulada entre a má fé e a ignorância, né? Por quê? Ela fica atribulada entre a má fé das pessoas que não
não acreditam nela, né? E a ignorância daqueles que ainda insistem em, em, em reconhecer esse tratamento como uma alternativa, né, para uma melhor qualidade de vida. E também essa má-fé, ela está relacionada a também ela está relacionada a discursos que são estritamente moralistas, que não tem, inclusive, nenhuma base científico-racional, e a ignorância também daqueles, como eu já falei antes, que desconhecem o que se trata o assunto, que é muito mais amplo e rico do que apenas vigiar e punir as escolhas da vida alheia, né, e esfera íntima de um indivíduo consciente e dotado do seu livre-arbítrio. Infelizmente, o que temos hoje ainda é uma política de Estado bem desatualizada e que ignora as legislações aprovadas recentemente na maior parte dos países do continente americano e do mundo. A gente sabe que a doença, quando não é tratada, ela aflige o paciente e aqueles que os cercam de forma igual, tendo impacto sobre a qualidade de vida de todos que são envolvidos nessa situação. No entanto, né, pensando assim, é necessário desmistificar, educar, fomentar e formar, né, e até dialogar sobre esse tema, assim, para que se possa, assim, para que a gente possa construir orientações sólidas, né, e com bastante embasamento científico. Bom, aqui foram as referências. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.